Eu gostaria de falar hoje, meu nome é Adriana Oliveira Lima e eu gostaria hoje de falar sobre que tipo de história nós podemos contar e que tipo de trabalho nós podemos fazer com a literatura com as crianças entre os 5, 6 anos até 11, 12 anos. Nós temos aqui um período, o primeiro período que vai de 4 a 6 anos, que é um período bem complexo, porque esse período a criança precisa enfrentar, quer dizer, a hora em que ela adquire todos os preconceitos. Então nós vamos enfrentar algumas questões sociais que estão postas para essa criança dessa idade, né? A questão, por exemplo, da cor, né? Do que é de menino e de menina, né? Se menino usa cor de rosa, se não usa, se o menino pode usar vassoura, se o menino pode lavar a louça, o que é coisas de menino e coisas de menina, né? Então nós temos aqui uma dificuldade grande que os adultos, né? As famílias e tudo, passam uma série de regras, né? Que separam meninos e meninas. Como a sexualidade nessa idade, ela ainda não se manifesta, né, como escolhas, né, seria muito importante que nós trabalhássemos histórias e fizéssemos atividades que essas crianças pudessem fazer todo tipo de tarefas, né, e nos baseando principalmente na legislação. Então, se a nossa Constituição diz que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua cor, pelo seu sexo, pela sua religião, ou seja lá o que for, nós temos que levar isso para a compreensão da criança dentro da escola. Então, como é que se faz isso? Com a prática cotidiana, né? Com dizer para a criança trabalhar, por exemplo, a criança todo mundo vai arrumar o que sujou, todo mundo varre o recanto, todo mundo arruma a estante, né? As cores, né? Podemos trabalhar também as cores, que qualquer cor, qualquer pessoa pode usar, né? E que qualquer brinquedo pode ser brincado por qualquer criança, né? Uma menina pode brincar de carrinho, um menino pode usar o boneco, até porque hoje em dia tem os bonecos, né? Para os meninos, né? Então os meninos hoje, ainda bem, podem brincar de boneca porque tem os heróis e tudo, que são bonecos articulados, né, que as crianças, os meninos podem brincar. E as meninas sempre foi permitido mais as coisas para elas do que para os meninos, né? Então elas já há muito tempo podem jogar bola, podem fazer uma série de atividades que era feita para menino, mas que a menina usa calça comprida e saia, né? Já o próprio do menino só pode usar a calça comprida, né? Mas nessa idade a sexualidade ainda é uma coisa muito, muito para dentro, né? Então há um longo período aí entre os 6, né, e os 12 anos que há uma reclusão da sexualidade e é o grande momento da aventura e do heroísmo e do bando, estar com os amigos, jogar bolinha de gude, aprender todos os tipos de jogos com regras. Isso vai ser um grande desafio. Então, que histórias contar para esse menino? Contar histórias que sejam tipo Indiana Jones, né? História de aventura, história na minha época, né, eram cowboys, eram He-Man, meus filhos são da geração do He-Man, do Homem-Aranha, Batman, todos esses heróis, né, a salvação do mundo, né, o bem contra o mal, né? O Indiana Jones é um clássico, né, sobre esse tipo de luta entre o bem e o mal, né? Como Guerra nas Estrelas, né? Então as crianças nessa idade, né, entre os 7 e 12 anos, os pais podem contar muito, ver muitos filmes que tragam a aventura para a vida cotidiana da criança. E entre esses 5 e os 7 anos, a gente vai contar agora livros de história que não precisam necessariamente ter figuras, né? Podem ser contadas as histórias, você pode ler um livro que a criança já vai entendendo se você for contando história. Antigamente se chamava histórias de trancoso, né? As avós e tudo sentavam nas calçadas e contavam histórias verbais para as crianças. Então, entre os 5 e 7 anos, é muito importante a criança trabalhar essa parte da história que não necessariamente precisa de uma figura. Lembrando sempre que vai haver esses preconceitos e que cabe às famílias e cabe à escola interditar
essas questões com a criança, né? A criança não pode discriminar uma criança porque ela seja deficiente, ou porque menino não faz isso, ou menina não faz aquilo. Todas as tarefas escolares são tarefas, e que as tarefas de casa são tarefas de meninos e meninas, né? Todos os brinquedos que estão disponíveis na escola são de meninos e meninas, né? Então todos têm que trabalhar junto e a gente trabalhar um pouco, né? A superação da discriminação, de separar os grupos para que as crianças, experimentando, né, tudo, elas vão fazendo suas escolhas ao longo da vida, né? Então, e entre os 7 e os 12 anos há um refluxo, né? Um retorno, né? Uma introspecção, né? Se diz assim, como se fosse o Freud chamou de período de latência, né? Em que a sexualidade praticamente está desaparecida, né? E o mundo está para os jogos, as regras dos jogos, as competições, as aventuras, muitas aventuras, tem muita coisa para a criança fazer entre os 7 e os 12 anos, e experimentar, estar com os amigos, estar com o que o Piaget chamou de um bando, né? Ele prefere estar com os amigos dele, prefere estar com o grupo. Se você puder convidar muitas crianças para casa, é importante, né? E a parte de literatura, a parte de história é a aventura. Pega os livros, Moby Dick, sei lá, tem tanta literatura de aventura para essa idade, né? Tem, por exemplo, a gente usa um livrinho chamado O Pequeno Vampiro, são 5 livros, né? Ou 10 livros, sei lá quantos, mas maravilhosos, né? De um menino que é amigo de um vampiro, e há várias aventuras que são realizadas entre eles dois. A gente pode ainda aprofundar essas questões, né? Mas, em geral, o que a gente pode ver é que tem essa primeira fase aí entre os 4 e os 6 anos, e depois dos 7 aos 12 anos. Muito obrigada.